de Porto Alegre. Nós aqui somos de Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso. Chess.com, aquele site que eu indiquei para vocês, ó. Chess.com dá para jogar, dá para ver vídeo, dá para fazer tática. Internet Chess Club, o ICC, ó, eu mandei também, num dos e-mails, essa sugestão. ChessBase é o maior site de notícias do mundo. Chess Tempo, mandei sugestão. Chess Games também, que dá para ver partidas, né, banco de dados. Ok? Então tem vários sites e os principais que eu uso e que eu recomendo aos alunos nos e-mails que eu fui enviando ao longo do curso, vocês encontram, tá? Aí pode clicar e entra uma vez e bota em favoritos, ou copia esse link e coloca numa pastinha aí, coloca um bloco de notas, uma hora se precisar. Em cada um desses e-mails eu fui dizendo a utilidade destes sites, né? Para que você entra nesses sites? O que você faz neles? Então é só olhar os meus e-mails. E agora vem aquela parte boa, gente, a parte de didática. Muita gente que já trabalha aí com xadrez, chega nessa parte de didática, às vezes tem dificuldade. Para mim foi um caos, uma ideia. Quando eu fui dar aula em escola, que a primeira vez que eu fui dar aula em escola mesmo, que eu fui contratado para dar aula em escola, foi em 94. Até então, né, eu já tinha trabalhado, já vinha trabalhando com xadrez em 92 profissionalmente, mas em clube. Em clube, eu ia dar alguma palestra, então, mas digamos assim, a primeira turma que eu fui lá na escola, juntaram inclusive duas turmas numa aula de educação física, havia cerca de 80 alunos para eu dar uma primeira aula, tremia que Nossa Senhora, que estava acostumado com turmas menores, né? Às vezes até treinamento individual, já trabalhava com treinamento individual também. E aí o seguinte, onde é que está o problema? A didática, porque a minha experiência era de jogador. E trabalhando basicamente com o quê? Com formação de outros jogadores, que é o curso que nós vamos dar daqui 2 semanas, né? Que é o curso para treinador, que lida com o competitivo. Nós, instrutores, lidamos com o pedagógico, esse curso é o pedagógico. Claro que tem viés competitivo, que você joga, você pode encaminhar alunos para torneios. Em Minas Gerais aqui nós temos os jogos escolares. Tem 4 fases até municipal, micro-regional, regional e estadual. Depois fica um que jogam os jogos escolares, né, da juventude ali, jogos da juventude brasileira. São os JEBs, né, aquelas antigas Olimpíadas Escolares. Então, na sala de aula, nós vamos poder também trabalhar o competitivo, né? Mas digamos que não é o principal. Quando a gente está numa sala de aula é para ajudar o desenvolvimento cognitivo, né, para render mais nas outras matérias. Mas então, qual foi a minha dificuldade, pessoal? A minha dificuldade é que quando eu comecei a dar aula, eu queria formar campeões. Porque eu vinha de uma carreira de jogador já de sucesso, digamos, relativo sucesso, né? Porque em xadrez não é um futebol que você tem um grande sucesso, né? Mas digamos assim, para o nosso nicho, digamos que era um sucesso relativo. Já tinha ganho campeonato estadual, então já havia participado de Campeonato Brasileiro Juvenil, já havia ganho torneios abertos grandes, eu tinha sido campeão mineiro juvenil 2 vezes, campeão mineiro por equipes, um relativo sucesso. Então, o que eu queria? Formar o quê? Jogadores, formar campeões. Mas isso, claro que estava errado, eu estava num ambiente de escola. A escola queria que eu fosse lá para levar o quê? Uma modalidade, uma área que ajudasse no cognitivo dos alunos. Memória, raciocínio, cálculo, atenção, paciência, que eram coisas que eles usam nas outras matérias, né? Por exemplo, quem não precisa de uma aula de matemática tem um raciocínio mais rápido e preciso. Então tem uma quantidade limitada de tempo. Semelhante a um lance de uma partida. Você tem que fazer um lance, uma quantidade limitada de tempo. E o lance tem que ser bom, então tem que ter precisão. Você tem que fazer uma resposta rápida numa aula de matemática e acertar, né? Então tem um tempo limitado. O professor passa lá uma quantidade de exercício, por exemplo, está vinculado a um tempo, senão a aula dele acaba e vem outro professor. Então no xadrez também tem isso. Você é o que o doutor Ítalo falou ontem, né? Você raciocinar sobre pressão, que é o grande problema hoje do mundo moderno, né? Nós temos que dar respostas cada vez mais precisas, mais inteligentes, mas numa quantidade limitadíssima de tempo. E a mente da gente tem que habituar com isso. A especialidade do Ítalo, que estava com a gente ontem, ele é neurologista, né? É um neurocirurgião, inclusive. Trabalhou no projeto Genoma, lá da USP, deu muita aula em cursinho.
Então, sabe tudo. Inclusive, ele mandou mensagem, falou que gostou das perguntas que vocês estavam fazendo. Essa turma do curso de instrutor é animada. Bom, então é o seguinte, é fácil dar aula, como eu falei para vocês, só chegar lá, reza um Pai Nosso e vai dar uma aula show. O aluno vai até chorar com o que você falar, né? É claro que não funciona assim, a gente deve fazer o quê? O preparo. Então, deve ter um roteiro de aula. Eu já mandei para vocês programação para 4 anos. Imagina se vocês forem dar aula lá para um segundo ano ao quinto de um ensino fundamental. Beleza, já tem uma programação ali. É claro que vocês podem adaptar com o conhecimento de vocês, mas isso é uma ideia, né? Então é importante vocês fazerem isso. Se vocês têm uma preparação, fica fácil depois para trabalhar, né? Ok? Então vamos descendo aqui. Nós temos aí o Rodolfo. Beleza, Rodolfo? Tudo jóia? Ó, o curso nas escolas, ele deve envolver aulas teóricas e práticas. Eu, por exemplo, sempre fiz primeira metade da aula, teoria, segunda metade, prática. Porque se eu desse a prática antes, depois não consegue tomar as peças dos alunos para poder estudar, né? Ou parar as partidas ali para poder estudar. Então, primeiro você estuda, leva um tema para lá e depois você joga. E tem professor que faz diferente. Ele faz uma aula de prática, outra de teoria. Também funciona, precisa sentir os alunos, né? Onde o estudante iniciará com as regras, noções elementares, como nós vimos aqui, e gradativamente vai se inteirando dos aspectos mais sutis do jogo. Notação dos lances, análise, né? Estratégia, tática, diversos estudos sobre as 3 fases da partida, ou seja, abertura, meio jogo final. Eu trabalho com uma ideia que eu fui desenvolvendo, é o método dos 6 P's, dos 6 pilares. Tranquilo, Rodolfo? O Rodolfo está mandando um alô para vocês aí, diz que atrasou um cadinho. Tem muita coisa, vamos até as 10, fica tranquilo. Seja bem-vindo. Tem muita coisa ainda para trabalhar. E como está gravando, depois você pode pegar o vídeo e recuperar essa meia hora, tá? Então é o seguinte, gente. Eu trabalho, para o desenvolvimento técnico, trabalho com a ideia dos 6 pilares que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. Então, quando eu comecei a dar aula, eu imaginei assim, eu tenho que informar para o aluno o que eu vou fazer com ele para melhorar no xadrez. Ok? Bom, aí eu fui olhando, falei, ele tem que ter um repertório de aberturas, ele tem que saber lidar com o meio jogo, ele tem que entender alguma coisa de final, alguma coisa mais técnica de final, ele tem que saber um pouquinho de tática, um pouquinho de estratégia, e ele tem que saber analisar, com foco mais no cálculo. E com isso, então, eu criei a ideia dos 6 pilares. É claro que essas coisas já existiam em livros, né, mas separadamente. Então, o meu método é o método dos 6 P's, o método dos 6 pilares que eu criei e fui desenvolvendo ao longo dos anos. Então, esses 6 pilares, digamos, eu faço como se fossem frentes de trabalho. Então, ele vai conseguir o quê? Se desenvolver, ter subsídios teóricos, subsídios práticos, na abertura, meio jogo no final, na tática, na estratégia e na análise com foco no cálculo. Se vocês imaginarem, qualquer posição que o adversário colocar para a gente vai encaixar num desses 6. E isso na parte técnica, porque, como nós falamos, tem a parte também psicológica, né? Digamos, no tabuleiro, não no extra tabuleiro, seria isso. Em sendo aula da grade curricular, será solicitado ao professor um cronograma anual de trabalho, que é aquele que eu passei para vocês lá, um modelo, né, de 4 anos. Isso é muito produtivo porque o forçará a traçar um ano inteiro de atividades, numa sequência evolutiva gradual. Se vocês acharem que aqueles 4 anos, por exemplo, estão muito corridos, às vezes vocês trabalham, sei lá, começa com a criança lá, primeiro ano do ensino fundamental e vai com a criança até o 9º ano. Você dilui aquilo lá que eu estou recomendando, né, para mais anos. Por exemplo, uma aula onde está falando de estratégia básica, que eu deixei uma aula só, vocês podem fazer em 2, por exemplo, né? Vocês vão esticando o conteúdo. Já a aula opcional mais flexível. Tem gente que gosta de trabalhar só com aula opcional. O menino que estuda de manhã vai à tarde. Isso é muito comum em projetos, né? Aqui, há 2 anos, eu estive em vários superintendentes de ensino, então pegava, por exemplo, Almenara, lá na divisa com a Bahia, deu uns 1.200 quilômetros para ir.
Aí andava um pouquinho, parava, tomava uma Coca-Cola, comia um pão de queijo, pegava o carro de novo, andava mais um cadinho. Sei que uma hora eu cheguei, mas estava a 200 quilômetros já de Porto Seguro. Estava pertinho já, mas é Minas ainda. É uma superintendência de lá, né, de Almenara. E ali havia, foram 96 professores do PROET, que é aquele programa de educação em tempo integral. Uma criança que estuda de manhã, por exemplo, continua ali na parte da tarde para outras atividades, né? Reforço escolar e outras atividades, artes, uma educação física, o xadrez, música, outras coisas assim. Então, a ideia seria exatamente isso, né? Ou seja, você não está trabalhando na grade, você está trabalhando em um extra horário, né? Às vezes com a turma completa. Mas tem possibilidade, eu já trabalhei muito assim, que o aluno retorna depois da tarde, especialmente em escolas particulares. Costuma-se abrir outras turmas em horário diverso daquele que o aluno estuda para ele ir lá. Funciona como um clube de xadrez mesmo. É ali que eu desenvolvia mais o competitivo e deixava mais o pedagógico para a sala de aula. E tem gente que gosta de trabalhar dessa forma porque os que voltam ali, os que vão só os interessados, né? Quando você pega uma turma, por exemplo, que tem que atender todo mundo, pode ser que você não consiga atingir todo mundo em termos de gostar de xadrez, de achar aquilo interessante. Entretanto, de forma alguma, deve eximir o instrutor de montar um plano geral de trabalho, mesmo nesse que não é da grade. O da grade é obrigatório, né? Porque o diretor te pede, o coordenador pedagógico te pede, porque um pai ou uma mãe pode ir lá e falar, mas você está aí toda semana com meu filho, o que você está passando para ele? E, especialmente, as SRE, né? Que são as Superintendências Regionais de Ensino, que tem que enviar para as SE, né? Que são as Secretarias Estaduais de Ensino. Você encaminha da escola para a superintendência regional para saber o que você está fazendo ali dentro da aula, né? Já que você está lidando com os alunos na grade. Ok? Nessa parte de didática, então, o que eu faço é isso. Eu escolho os 6 pilares, eu busco conhecimento, seja em livro, seja em vídeo. Hoje tem YouTube, por exemplo, num dos e-mails que eu mandei, eu falei sobre o canal CXOL, que é o canal do Clube Xadrez Online. Nós já estamos caminhando já para 500 vídeos, tudo de graça. É só entrar lá, tem vídeos maiores, menores, tem entrevista, tem conteúdo mais técnico, tem um Minuto CXOL, que está beirando 100 vídeos já, que eu faço todo dia. E pode digitar xadrez, arredrez, chess, né, porque é o xadrez em espanhol, em inglês ou em português mesmo, para buscar outras coisas. Tem vídeos curtinhos que vocês podem levar para a sala de aula. Então você pode pegar material em vídeo desses pilares, pode pegar material de livro, pode pegar material de site. Então tem vários programas, né? A gente vende um programa que também é uma licença, até por um ano. Tem versão 1, 2, 3, que é o básico, intermediário e avançado. Chama Chess Tutor. Esse Chess Tutor é um programa holandês, é um programa de treinamento. E é esse programa que o Estado comprou quando há 2 anos nós fomos fazer aí a capacitação de professores. Eles foram multiplicadores, então a gente dava o conhecimento, ensinava a usar esse programa, e esse programa custa R$ 85 a licença de 1 ano. Ele já está traduzido para o português. Isso, exatamente, Lucas. O Lucas está dizendo que tinha ele. Eu usava o 1, né? Eu acho um programa muito bacana. Já está tudo ali, tem o conteúdo que você passa, depois tem os exercícios. É muito bom. Tem o básico, intermediário e avançado, que é o Chess Tutor 1, 2, 3. Tem lá na loja, depois vocês dão uma olhada. E deve, então, fazer essas frentes de estudo para a criança crescer tecnicamente, senão elas ficam sempre repetindo ali conteúdo, só jogando a mesma coisa que fosse um professor, por exemplo, de uma escola ensinando educação física. Ele chega, senta debaixo da árvore ali, né, naquele sol lascado. Hoje a maioria das quadras são cobertas, mas na minha época era tudo descoberto. Com chuva, com sol, a gente estava lá correndo atrás da bola, né? Ou seja, onde é que está a ideia pedagógica do estímulo-resposta, né? Porque a ideia do aprendizado acontece com estímulo-resposta. Então, quando a gente prepara uma atividade pedagógica, você estimula e pensa numa resposta que o aluno pode
fazer. Por exemplo, uma hora você faz exercício de tática. Então, o estímulo é o raciocínio lógico, né? O que vai melhorar nele? O que você quer de resposta? Que ele consiga calcular com mais precisão e com mais rapidez. Então, você leva um conhecimento esperando um retorno pedagógico. Jogar a bolinha ali na quadra não vai ter retorno pedagógico nenhum, mas boa parte daquilo que eu fiz em educação física, nesses anos todos que eu estudei, né? Era mais ou menos assim, pelo menos a educação física, né? Então é isso que não pode acontecer na sala de xadrez. Não pode chegar, deixar as peças lá e pronto. Os alunos, você vai ser o melhor professor do mundo. Os alunos vão adorar isso, né? Porque eles gostam de jogar, de brincar, mas a evolução deles, se você depois for colocar esses alunos para olhar rendimento em nota escolar, ou se você colocar eles para medir força técnica com outro professor que leva conhecimento, que faz a teoria e depois a prática, vocês vão ver que os alunos de vocês vão ficar muito para trás. É o que a gente não quer, né? A gente quer agradar o aluno, quer fazer uma aula que ele goste, mas então faz metade da aula, porque mesmo esse treinamento que eu faço aqui, esse treinamento de alto nível em cursos VIP, quando eu monto a planilha de treinamento, é 50-50, é 50%, 50%. 50% é prática, 50% teoria. Eu pergunto ao aluno quantas horas você pode se dedicar ao xadrez por semana. Segunda a sexta, o meu último aluno, por exemplo, que eu fiz ontem uma planilha de treinamento para ele, falou, sábado e domingo eu não posso. Eu posso de segunda a sexta, 1 hora. Beleza, ele tem 5 horas para se dedicar ao xadrez. 2 horas e meia já é prática. E as outras 2 horas e meia eu distribuí os pilares. Expliquei para ele onde que ele jogava, o tempo que ele deveria jogar, que analisa a partida. A Poliana acabou de chegar aí. Beleza, Poliana? Depois você pega o vídeo do início, tá? Nós estamos em didática e já passamos pela parte de informática. Beleza. Então a gente estava dizendo aqui que é fácil demais dar uma aula, né? É só chegar lá, rezar bastante e aí vai dar tudo certo. Claro que não é assim, eu estava falando com o pessoal que tem que dividir, né? Entre teoria e prática, tem que montar os pilares, pelo menos eu faço em 6 pilares, e naquela grade, então, naquela programação de 4 anos, tem tudo lá. Nessa parte de didática, gente, o próximo tema é motivação do aluno. O que eu posso fazer em sala de aula para motivar o meu aluno? Nessa parte de didática, que 50% é teoria, 50% é prática. Essa primeira metade da aula a gente costuma fazer teoria e depois prática, que tem os pilares para a gente desenvolver. Eu adoto o método dos 6 P's. Tem alguma dúvida quanto a isso? Se tiver, é hora de perguntar aí, que a gente já vai passar para outro capítulo, tá? O Mário está dizendo que está tranquilo, que é um tema até fácil, né? Fácil assim para a gente entender, né? Depois o dia a dia é difícil porque você tem que criar conteúdo. Isso aí nada mais é que a criação de conteúdo. Só que a gente tem que criar conteúdo, vai complementar com o de baixo. Conteúdo interessante. Trabalhar essas aulas aí de forma que as aulas fiquem gostosas, para a pessoa se interessar. O Luciano está se sentindo envergonhado, pois no nosso projeto não temos um plano anual, mas depois deste curso não tem mais desculpas. Mas isso é muito comum, mestre. Se você não se adaptar, por exemplo, com aquela programação que eu encaminhei, adota um livro. Eu, por exemplo, no Colégio Objetivo, adotei um livro chamado Para Aprender a Ensinar Xadrez na Escola, do Adriano Caldeira. Tem um outro chamado Xadrez para Todos. Já já a gente vai falar sobre esses livros, tem já na bibliografia recomendada, tá? Então você pode pegar e adotar um livro, aí você segue aquele roteiro, porque os livros hoje, eles já têm o texto e no final já tem os exercícios. Xadrez para Crianças, da Regina Ribeiro e Adriana Lotti, tem dessa forma. Inclusive tem gravuras ali, é um livro muito, mas muito bom mesmo, feito a parte didática, pedagógica. Regina Ribeiro é 8 vezes campeã brasileira feminina, né? Sabe tudo. E eu, por exemplo, o primeiro livro que eu tive acesso para a área escolar mesmo, que a gente pegava livros que treinava jogadores e fazia adaptação para a escola. Aí, gente, em 1995 eu consegui um livro que foi a solução dos meus problemas.
Esse livro chamava assim, olha o nome do livro, Xadrez, da escola, os primeiros torneios. E estava tudo ali, o primeiro livro de capinha amarela, depois foram mais 3 edições, depois teve de capa azul e depois de capa preta. Eu passei por todas. Era joia, porque tinha o capítulo dos exercícios. Nos livros que a gente tinha acesso, era só livro para jogador. Então, quando eu comecei a dar aula, por exemplo, era uma dificuldade, né? A gente arrumava uma namorada, chegava lá e tal, ela, né, apresentava a família, o pai ia conversar com a gente, sentava lá no sofá e tal, no teste, lá para ver de onde que o menino vinha, o que ele fazia e tal. Aí o pai perguntava, o que é que você faz, moço? Aí a gente falava bem baixinho assim, né? Eu tô aula de xadrez, né? Assustado. O cara, que o cara vai falar de xadrez? O que será isso, né? Eu falei, nossa, mas a minha filha adora inglês, mas inglês é bom mesmo. Que bacana ser professor de inglês. E aí, em seguida, deixa eu como professor de inglês mesmo e vai, né? Porque isso é há quase 30 anos atrás, né? Então, hoje não. Eu fui um dos primeiros a ser um enxadrista profissional como professor só, exclusivo de xadrez, né? No Brasil. Então, tinha São Paulo Peliquian, a gente tinha também Herman Cláudios, aqui em Minas depois começou o Júlio Apertosa, mas realmente eram pessoas que davam aula de outras disciplinas e adotavam xadrez, né? Como uma parte do trabalho era voltado a isso, né? E eu fui um dos primeiros que fiquei só com xadrez. Xadrez para leigos, legal, o Mário está dizendo aqui. Bacana. Vamos lá. Xadrez para leigos, legal. Então agora vamos passar para a motivação do aluno. Gente, antes de falar da motivação do aluno, fala aí o que vocês fazem para motivar os alunos de vocês. Coloca aí o que vocês conseguem fazer, já que usa o xadrez arte, o xadrez esporte, o xadrez ciência. Aonde mais ali pega, né? Qual dessas áreas que vocês costumam trabalhar mais para poder desenvolver o interesse dos alunos por nossa modalidade. Então, coloca as experiências de vocês. O que deu certo, coloca também o que não deu certo. O Luciano fala para os alunos dos benefícios, né, que o xadrez pode trazer para eles. E isso gera interesse. Né? Não é um jogo qualquer. É algo que tá preparando, né, potencializando o desempenho escolar e está preparando para a vida. Bom argumento. O Rodolfo usa a ideia dos jogos lúdicos. Beleza. O Luciano dizendo assim, que fala para os alunos, né, a questão do desenvolvimento da inteligência. Tá, e na prática mesmo, vocês colocam alguma coisa, por exemplo, passa um filme, leva para o laboratório de informática para jogar contra o computador ou jogar online, faz xadrez gigante. O que vocês costumam fazer para que a aula fique mais prazerosa, mais gostosa? A Poliana fala, os meus alunos gostam muito de apresentação teatral. Quando começamos os preparativos, eles ficam muito motivados. Aí, exatamente. É mais lá para o xadrez arte. Então, a Poliana usou o xadrez arte para poder cativar os alunos. O John disse que conta mini biografias de campeões mundiais, torneios, legal, ó, usando mais uma parte histórica, o xadrez ciência, beleza? O Luciano fala de vídeos e programas de computador, legal. Isso, é importante fazer uma aula variada, vocês podem ver lá na programação que eu passei, né, que mescla estudo e tática, tem ranking, tem torneios. O Rodolfo fala que tem um jogo na plataforma do PlayStation 2, o War Chess. Aê, a galera delira. Legal, ó, tem até a opção do xadrez em PlayStation. Deixa eu contar uma coisa para vocês, não deve ser na época de vocês. Mas na minha época, quando eu vi o primeiro programinha de computador, era um cartucho de videogame. Tinha um Atari e tinha um CCE. Então o Atari vinha, geralmente o River Raid, que era um naviozinho que ia subindo e tal, né? A gente tinha... E aí quem comprava o CCE já vinha o Enduro. Não sei se vocês lembram disso, que é muito antigo. Ia passando os carrinhos e tal. Mas aí, como tinha locadora de vídeo, existia locadora de cartucho para videogame, Atari CCE.
A gente pegava na sexta-feira e entregava na segunda. Um dia eu descobri o xadrez. E aí havia 8 níveis. Mas que beleza, 8 níveis. Joia. Aí você botava nível 1 e entregava todas as peças. Botava nível 8, você começava a jogar na sexta e terminava a partir da segunda, porque demorava muito, precisava de muito tempo para ele jogar. O John fala aqui que faz o rating também. E se chegar a 2.300, vira mestre. Ó, vou querer participar aí, que eu estou tentando chegar a 2.300 faz anos, hein? O Rodolfo está dizendo que jogou muito aqui, né, nesses videogames por cartucho. Ó, e 2.500 vira grande mestre. Ô, bacana. Essa ideia tem lá no filme, né, o Lances Inocentes. O Lances Inocentes, que é um filme de 1993 ainda, que teve até indicação para o Oscar, tem atores famosos, tem o Lawrence Fishburne, que depois, né, fez Matrix, né, era o Morfeu, e fez tantos outros filmes, estava Joe Mantegna, vários atores famosos estão nesse filme. E lá tem essa ideia, né? Tem essa ideia de você ir conquistando pontos para chegar ali no nível de mestre, ganhar um certificado até. A Poliana faz aqui um relato. Uma coisa que eles sempre pedem é o xadrez humano. Lá na escola, ela fala, lá na escola, deixa eu só pegar aqui de novo que está mais embaixo. Nós temos o tabuleiro gigante e os coletes para as 32 peças. Ah, que legal. Mas eu confesso que não gosto de fazer o xadrez humano. Tenho uma dificuldade de desenvolver uma partida, porque eles não gostam de ser peão. E tem muita dificuldade de dar um lance, onde eles venham a ser capturados. Ah, entendi. E eles deixam a brincadeira, né? É verdade. Mas aí você pode pegar partidas, por exemplo, que demora a trocar peça. Você pega de livro. Você olha uma partida, por exemplo, que às vezes passa muitos lances sem trocar uma peça. Então, durante muito tempo, eles vão ficar no tabuleiro. Só que, assim, é claro que cada vez vão representar uma coisa, né? Uma hora vai ser um peão, uma hora vai ser uma rainha, uma hora vai ser um cavalo, um bispo, um rei. É a variedade ali, né? Igual teatro mesmo, né? Não dá sempre para ser o mocinho, né? Às vezes a gente é o bandido, às vezes a gente faz um papel secundário, um papel mais simples, porque nem todo mundo pode ser o ator principal. A Poliana diz que nunca fez um hate com eles, mas tem vontade de fazer. Quais seriam as sugestões para construir um hate com eles? Já tem um ranking, eu vou falar para vocês. São 3 formas que dá para fazer. Dá para fazer por desafios, por pontos e por pontos com programa, igual lá na FIDE. O Rodolfo fala que também passa para eles na escola no final de ano como prêmio filme. Legal. O Luciano está dizendo que vou usar agora nossos tabuleiros imantados, que é o mural didático, né? Mal posso esperar. Aê, garoto. Tem um local bom para vocês comprarem esse material, chama Clube Xadrez Online, viu? O nosso site, agora a turma já está fazendo propaganda. Bom, vamos lá, motivação do aluno. A motivação do aluno, olha só. Eis aqui tópicos para a gente discutindo, tá? Eis alguns tópicos para serem desenvolvidos com os alunos objetivando o melhor interesse da modalidade, onde o uso de competições tem mostrado resultados bastante significativos. Entre o xadrez arte, entre o xadrez ciência e o xadrez esporte, o que mais me ajudou a cativar os alunos, a sala fica cheia, né, de eles ficarem desesperados, assim, de esperando a aula de xadrez e tal, foi o xadrez esporte. Através da ideia de ranking, de eles jogarem em sala de aula valendo por um ranking, de ter competição ali na sala, depois com a escola, depois fora da escola, isso foi uma parceria boa que eu consegui dentro desses 3 nichos, que é possível você explorar o xadrez esporte, o xadrez ciência ou o xadrez arte. O xadrez esporte sempre me trouxe bons frutos, tá? Mas sempre mesclei com outras coisas também, né? Agora, uma das coisas que mais deram resultado, por exemplo, ao invés de você chegar e dar falar um tema ali em forma de palestra na sala, né? Você pode levar aquilo de forma diferente. Às vezes você pode botar um vídeo, às vezes você pode pegar uma historinha de um livro, por exemplo, que aí já tem um contexto
diferente, né? Ao invés de você chegar e falar aquilo ali, você pode, quando vai iniciar, por exemplo, fazer para contar a história do xadrez, você pode fazer um pequeno teatro, então, até de fantoches, por exemplo. O ranking, então, pode ser por pontos ou desafios. Por pontos dá para fazer de duas formas. Você coloca, por exemplo, 10 para quem ganhou, 5 para quem empatou e 0 para quem perdeu. Então, por exemplo, a Confederação Brasileira de Xadrez começa com 1.800 pontos. Então, você pode começar com seus alunos, todo mundo começa com 1.800. Ah, e aí? Como que você vai colocar eles por ranking? Bom, suponhamos que você tenha 30 alunos, começa com a ordem alfabética, por exemplo. Começa fazendo um torneio, e aí esse torneio você já teria ali quem que é o 1, 2, 3. Eu sempre trabalhei com a ordem alfabética. E aí o seguinte, você, à medida que for jogando, vai subindo os pontos. Então, você, em uma de suas